Fala, concurseiro! Estudo reverso. Será que é uma técnica eficiente? Do que ela se trata? E será que ela é a maravilha que muita gente fala? Vamos tratar um pouco sobre essa maneira diferente de estudar. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos falar sobre estudo reverso. Estudo reverso também muita gente chama de estudo por questões, eu estudo só por questões e vai ter outros nomes aí, mas o que ele significa? O estudo tradicional, ele normalmente se baseia em duas coisas. Primeiro, a pessoa pega e estuda a matéria, então ela vem aqui e faz um estudo, ela lê o conteúdo, nessa leitura a gente pode incluir um grifo, a pessoa muitas vezes faz um resumo para ajudar a absorção daquele conteúdo, o estudo tradicional. Depois desse estudo, ela pode até usar esse material para fazer revisões no futuro, em outro momento, mas normalmente as pessoas vão para as questões, vão para os exercícios. Os exercícios ajudam ela a compreender o conteúdo, até a fixar aquele conteúdo, porque ele vai trazer um viés mais prático, mas sobretudo, num contexto de concurso, o exercício vai mostrar o que é importante, como a banca cobra, né? Afinal, você estuda não para aprender aquela matéria, né? A gente estuda para fazer questões, para acertar no nível da tua prova, no nível da banca, no nível do concurso que você faz. Esse é o objetivo do concurso. Então, é o estudo, basicamente, né? Colocando o estudo de maneira muito ampla e depois questões. E as questões são um grande objetivo do concurso. A ideia do estudo reverso, a ideia do estudo por questões é você inverter esse processo, é você começar pelas questões e das questões você ir até o estudo, fazer o material e até o material de revisão a partir das questões. Essa é a ideia do estudo de reverso e essa é a ideia do estudo por questões. Isso virou muito moda de um tempo para cá, muita gente passou a estudar dessa maneira. Eu não acho uma maneira ruim, apesar de eu não indicar para os meus alunos, eu prefiro ainda o estudo tradicional. E a ideia desse vídeo é mostrar todos os pontos do estudo reverso, os pontos bons, os pontos ruins. E eu montei esse estudo baseado numa conversa com um aluno que estava fazendo um estudo reverso e eu percebi alguns problemas. Mas antes, deixa a tua curtida, porque ajuda bastante a gente a crescer o canal. É só apertar ali o sininho, apertar a mãozinha e se você não está inscrito, aperte lá o botão que ajuda bastante a gente. Então, vamos lá para o estudo reverso, só que assim, antes de eu fazer uma crítica para o estudo reverso, vamos fazer uma questão que eu acho que é um exemplo de um lado ruim do estudo reverso que muita gente não fala, porque o estudo reverso, ultimamente, ele vem sendo vendido muito como, nossa, é um estudo revolucionário, você vai acertar muito mais porque você está fazendo o estudo reverso. E olha aqui a questão. Uma questão que nem eu e possivelmente você também, a gente não tem domínio nenhum. A gente vai começar do zero e vamos começar pelo estudo reverso. E a matéria aqui é psicologia. Eu peguei assim, meio que a esmo aqui, uma matéria que eu não tenho domínio nenhum. Então eu vou ler a questão aqui e veja como que eu acho complicado o estudo reverso, sobretudo no início e sobretudo para quem não tem domínio nenhum do assunto. Olha o que a questão fala. Deve haver uma conexão temporal imediata e clara entre o impacto de um estressor excepcional e o início dos sintomas. O início é usualmente dentro de poucos minutos, se não imediato. Essa diretriz diagnóstica que consta na classificação de transtornos mentais e de comportamentos da CID-10 se refere. E aqui ele tem as alternativas. Pessoal, muita gente que estuda pelo estudo reverso, na verdade, está fazendo não um estudo reverso, mas um estudo já baseado em algum conhecimento que tem. Eu vejo muito vídeo de internet, eu fiz estudo reverso, eu estudava por questões e tal, daí você vê a pessoa ficou 5 anos numa faculdade. Eu fiz estudo reverso, olha, hoje eu só estudo por questões, e daí você vai ver, a pessoa já estudou para outros concursos de maneira tradicional, ela já tem um conhecimento prévio daqueles assuntos. Veja que difícil, essa questão que eu acabei de mostrar para vocês,
baseado no estudo reverso. É a linguagem, a gente não consegue entender nada, eu não sei o que é uma conexão temporal imediata, eu não sei do que ele está falando, aliás, eu não sei nem qual que é o objeto da matéria de psicologia, eu não tenho nenhuma base disso daí. Muita gente fala que estuda reverso, mas não faz o estudo reverso. Ela, em algum momento da vida, ela já estudou aquela questão. E isso daí é a minha primeira crítica do estudo reverso. Muita gente quer vender essa técnica, mas ela de fato nunca utilizou, porque ela acabou estudando em algum momento, e daí não é estudo reverso, né? É um estudo que na verdade você já trabalhou com questões em algum momento. E agora você está usando esse conhecimento, e por menor que seja, porque às vezes fala, mas a faculdade eu não estudei, mas pô, o fato de você estar lá, de você entender, por exemplo, o que é o direito, já ajudaria, por exemplo, a eu enfrentar uma questão como essa, que eu não sei absolutamente nada. E aí é muito difícil fazer uma construção. É muito difícil fazer uma construção de toda a base, por exemplo, do que é psicologia, do que são esses termos, da linguagem, da construção de linguagem. Por isso o estudo tradicional, para mim, ele é mais interessante, e claro, em algumas situações, mas sobretudo para quem é iniciante, porque ele começa a se acostumar com a linguagem, ele começa a entender alguns conceitos básicos para depois chegar numa questão. Eu gosto sempre de dizer que o estudo ele é uma construção, né? É que nem aqui essa peça de Lego aqui, ó. Quando você vai estudar uma matéria, por exemplo, como ato administrativo, que é uma matéria muito complexa dentro do direito administrativo, ela tem uma interconexão entre os assuntos. Então, você vai pegar aqui a base. Então, por exemplo, o que é ato administrativo e aonde que ela se encaixa dentro do direito administrativo? Você entender que o ato administrativo ele é utilizado pelo Estado para fazer a sua vontade, para fazer uma manifestação de vontade, para gerar efeitos jurídicos, que ele é feito sob regime de direito público. Então, é isso daí. E daí você entende ato administrativo. Depois você vai começar a entender o que é uma extinção de ato administrativo. Tá? Esse ato administrativo ele vive, mas ele também morre. Então você vai começar a entender aqui o que é extinção. E daí depois você vai entendendo outros conceitos em cima de extinção, ó. Em cima de extinção você vai colocando outros conceitos. Qual que é o problema do estudo reverso? O problema do estudo reverso é que você começa já pelo topo da matéria. Você não sabe os conceitos básicos. Você consegue estudar desse jeito? Consegue. Mas aí vem o ponto. Eu acho às vezes muito difícil, sobretudo para quem é iniciante, sobretudo para quem não tem domínio da linguagem de cada matéria. Eu vou trazer aqui mais uma questão que ilustra um pouco disso. Ó, eu peguei uma questão justo de ato administrativo para a gente ver. Ó. Olha o que essa questão fala. Ó. A extinção do ato administrativo por renúncia se refere a... E daí aqui ele vai colocar várias opções. O que seria, afinal, essa extinção por renúncia? Então, a retirada do ato administrativo em decorrência do beneficiário ter cumprido condição. Você pode até aprender esse conteúdo e saber o que é renúncia, mas será que você sabe a fundo? Será que você realmente sabe o que é extinção do ato administrativo? Será que você sabe o que realmente é um ato administrativo? Às vezes as pessoas, elas, pelo estudo reverso, ela consegue até acertar uma questão, mas ela não tem um domínio profundo do conteúdo. E em outra questão sobre ato administrativo, sobre o conceito de ato administrativo, ela não vai conseguir resolver, porque ela não tem base, ela não criou uma base para resolver a questão. Então, essa é uma das minhas críticas ao estudo reverso, ao estudo só por questões. É porque ele não vai criando camadas que você vai poder se aprofundar. Às vezes ele não tem base, e sem base às vezes a coisa desmorona. Claro que você pode fazer um estudo muito bom reverso, mas você sempre tem que lembrar, o estudo reverso ele inicia por questões, mas depois ele precisa se aprofundar no estudo mesmo, e às vezes você tem que ir lá no fundo da matéria. O que eu já vi de situação prática é você conversar com alunos que daí você vê que a pessoa está estudando no estudo reverso, você faz uma pergunta e ele não sabe. E às vezes ele não sabe o conceito mais básico da matéria. Ele fica muito no superficial. Então, esse é o problema para mim do estudo reverso. E deixa eu tirar aqui algumas conclusões. O estudo reverso, ele pode ser muito ruim para os iniciantes, como eu mostrei para você. Sobretudo porque ele não tem domínio linguístico. Ele pode ser muito difícil porque a pessoa vai errar muito, então ele vai ter que saber lidar com isso daí. Então eu pouco indico o estudo reverso para o iniciante. O estudo reverso, ele também não funciona para todas as matérias. Imagine essa situação. Você chega numa questão de
matemática. E a questão está exigindo ali uma equação do segundo grau. Você não tem domínio nenhum da matemática. Dá para fazer um estudo reverso disso? Até dá, né? É factível. Só que você teria que aprender conta de mais, teria que aprender uma série de coisas até chegar à Bhaskara e fazer aquela equação do segundo grau. Então, em matérias como exatas, que você precisa de muita base, para você resolver uma equação do segundo grau, você precisa ter uma base muito boa de matemática, até chegar no ponto, essas matérias são quase impossíveis de estudar pelo estudo reverso. Por isso eu não indico para essas matérias de exatas o estudo reverso. Aliás, eu acho que quanto mais você precisa de base, quanto mais aquela matéria ela é entrelaçada, ela é interconectada aos conceitos, mais difícil você fazer o estudo reverso. O contrário é verdade também. Então, vou dar um exemplo de uma matéria que você não precisa de conhecimentos, de base de conhecimento para responder. As geopolíticas, as matérias de conhecimentos gerais, as matérias de conhecimento sobre Estado, por exemplo, você saber que o nome do rio é X, você não precisa de um pressuposto. Você saber que quem governou o estado tal é Y, você não precisa de um pressuposto. Então, essas matérias, para você estudar por um estudo reverso, pode ser bem interessante. Então, mais uma dica, que o estudo reverso não se aplica a todas as matérias, tá? E, como eu falei para você, o estudo reverso ele precisa iniciar por questões, mas ele não é um estudo só por questões. Muita gente usa esse estudo para se esconder das matérias. O cara ele não quer estudar por muito tempo, ele não quer se aprofundar, então ele vai estudando só por questões. Isso pode até dar certo em provas mais fáceis, que exigem conhecimentos muito superficiais, conhecimentos só de lei seca, mas em provas mais difíceis e em bancas mais complexas, o estudo reverso pode ser muito complicado. Outra questão do estudo reverso, o estudo reverso ele deve ser feito pelo nível da banca. Então, se eu vou fazer um concurso policial, ele tem que ser no nível da banca que você está trabalhando, no nível policial. Não adianta você ir para juiz, nem para promotor. E aí se esconde um perigo, que se a banca resolve dificultar a prova, se a banca sai um pouco do que ela vem fazendo, a pessoa acaba tendo sérios problemas. E eu vou dar um exemplo, a prova da PRF foi um grande exemplo. Quem fez o estudo reverso nessa prova, na minha opinião, teve sérias dificuldades. E vou dar alguns exemplos. Direito administrativo tem uma questão que você precisava dominar o conceito de sindicabilidade. Detalhe, esse tipo de questão nunca foi cobrado na área policial. Eu vou até colocar a questão aqui, mas veja, esse tipo de questão, eu vou colocar aqui. Opa, aqui. Vou colocar a questão aqui. Vou colocar essa questão aqui, mas veja, esse tipo de questão nunca foi cobrado na área policial. E daí a pessoa que fez o estudo reverso, ela acabou tendo problemas. Até eu já achei essa questão em outras áreas, em tribunais, mas na área policial não. E, então, se a prova resolve sair um pouco do nível, como foi essa prova da PRF, que em constitucional cobrou jurisprudência, você vai ter problemas porque você está fazendo um estudo que é baseado em questões e as questões não estavam no nível até então da prova. Então, isso é complicado. O estudo reverso também, ele serve para quem tem pouco tempo. Não dá para a gente negar que o estudo reverso ele é muito eficiente, porque você vai naquilo que a banca cobra, só naquilo que a banca cobra. Isso daí realmente é muito eficiente, tem seus perigos, como eu mostrei para você, mas para quem tem pouco tempo, pode ser muito interessante. E, como eu falei, o estudo reverso, ele é destinado para provas mais simples também. Na verdade, ele é destinado não. O estudo reverso, ele se aplica muito bem a provas muito simples, porque a prova simples, ela vai cobrar muito a letra seca da lei, ela vai cobrar conceitos muito simples e você, com o estudo reverso, você consegue resolver essas questões. Quando você vai para provas mais complexas, daí o estudo reverso pode dificultar um pouco, porque às vezes vai precisar de um conhecimento mais graduado, que você tem que ter uma base para construir alguns outros conhecimentos. Essa é a minha opinião sobre estudo reverso. E você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se você estuda por estudo reverso, a gente sabe que há pessoas que estudam desse jeito, mas eu estou fazendo um estudo da prova da Polícia Rodoviária Federal e eu posso dizer que a maior parte das pessoas que passam por um estudo tradicional, compram um cursinho lá, vão estudando. Tem pessoas que fazem esse estudo reverso, mas elas são minoria. Então, não acho que ela é um milagre que muita gente vende. Beleza? Deixa teu comentário o que você acha aí. Bora estudar. Valeu, pessoal!